Olá, boa noite. Começando aqui mais uma live. Bom, vou aguardar o pessoal entrar aí para começar a conversar, começar a falar. Deixa eu botar aqui qual é o tema, né? Olá, Thiago, bem-vindo. Botar o tema aqui, pessoal, para poder saber aqui. Oi, Polly. Botar aqui e esperar o pessoal chegar. Pessoal, bem-vindo. Vão chegando aí que eu vou botar o tema aqui. Seus pensamentos sobre dinheiro. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Deixa eu fixar. Pronto, fixei. Vou ver se agora vai. Boa noite, vamos chegando aí. Poliana, quando vamos fazer outra live pra gente conversar? Oi, Amanda, bem-vinda. Bom, vamos chegando aí, pessoal. Pra gente saber qual... Tudo bom, minha querida? Qual é o seu padrão, né, de pensamento sobre o dinheiro? Então, assim, eu não botei a parte do mindset, né, que seria a configuração mental, porque acaba confundindo o pessoal, né, porque parte de mindset, aí fica muito falando sobre a mentalidade. Mas, assim, o primeiro passo para a gente começar a mudar como a gente lida com o dinheiro é realmente mudando a nossa configuração mental, né? Sobre o que a gente pensa sobre dinheiro, sobre como é que foi, né, todo o nosso processo, né, desde a nossa infância, como é que foi a nossa relação com o dinheiro. Então, assim, eu fiz o desafio de 7 dias, né, da quarentena da organização financeira e eu trabalhei bastante, né, nessa parte, porque é o início, né, de tudo, porque sem começar a entender, sem você saber como foram criados, né, os seus pensamentos sobre o dinheiro, a gente não consegue dar esse segundo passo, dar esse próximo passo. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Tá tudo... Estão conseguindo me ouvir direitinho? Só para eu poder saber e dar um joinha aí, porque parece que, né, eu tô falando sozinha, porque minha internet hoje deu uma oscilada, então não sei como é que tá. É só para eu saber como é que tá aí. Vocês estão me ouvindo direitinho para eu começar a falar e conversar aqui. Tá bom, obrigada, Thiago. Bom, então assim, foi como eu tô falando em relação à parte de mentalidade financeira, né? E se você não conseguir saber, né, a raiz, né, dos seus pensamentos sobre dinheiro, é muito difícil você conseguir, né, passar para um próximo estágio em relação ao que você deseja, em relação às suas finanças pessoais, em relação à organização financeira. Então, só para eu poder entender se faz sentido para vocês, se vocês já pensaram sobre isso, se vocês já pensaram, né, em entender como é que sua mãe ou seus pais, né, pensavam sobre dinheiro, qual era o padrão, né, de pensamento deles. Então, assim, se você começar a entender, né, lá de trás como é que era o pensamento, você consegue entender como foi criado o seu pensamento também. Porque, na verdade, nada mais é do que como se o nosso cérebro, né, fosse um computador, né? A gente vai botando informações que a gente vai recebendo ao longo da nossa jornada sobre dinheiro, né? Então, eu vou contar mais ou menos assim a minha história, né? Quando a gente era mais novo, minha mãe falava muito em relação sobre a pessoa só ia ter estabilidade se fosse concursada, que era para fazer um concurso, para a gente poder ter estabilidade. Então, o meu padrão, né, de pensamento em relação ao trabalho, em relação a emprego, era que eu precisava trabalhar, né, numa empresa pública, precisava fazer concurso para poder ter uma estabilidade financeira. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar na CLT, eu comecei a fazer eu sempre estudava para poder fazer concurso, porque eu tinha esse padrão, né, essa mentalidade de que eu precisava passar por um concurso para poder ficar financeiramente tranquila. Então, assim, boa noite.
Eva, Projeto Eva, bem-vinda. Então, eu quero saber se isso faz sentido para vocês em relação ao que vocês, em relação aos familiares de vocês, né? O que os familiares de vocês pensavam sobre dinheiro e o que vocês pensam hoje sobre dinheiro. Então, assim, a gente tem, são três partes, né? Um terço, né, a gente vem dos pensamentos, das ações do nosso pai, né? Um terço da nossa mãe e outro um terço... Oi, Michael! Tudo bom? Bem-vindo! Bem-vinda, Lê! Todos bem-vindos! Vamos lá, né? Começar a entender um pouquinho como é que nossos pensamentos são formados, né? Como é que a gente começa a pensar e começa a trazer, né? Todos os pensamentos lá da nossa infância. Tudo bem, Michael? Michael vai me ajudar, me incentivar aí nessa live sobre a configuração mental sobre dinheiro, né? Que a gente tem que começar a mudar, né? Se a gente quiser melhorar nossa relação com o dinheiro, o que a gente quer para a nossa vida em relação ao dinheiro, a gente precisa mudar esse pensamento sobre dinheiro, né? Então, como eu estava falando em relação a essa configuração mental que a gente traz, né, desde lá da infância, então eu quero saber o que vocês pensavam sobre dinheiro e se vocês sabem, né, como é que era a vida da mãe de vocês, né, como é que era a relação do dinheiro em relação aos seus pais, né, em relação à sua mãe, em relação ao seu pai. Então, como é que era essa relação? Então, assim, eu sempre ouvi também muito que as pessoas precisam trabalhar muito para poder ter dinheiro. Então, assim, essa era uma crença que eu tinha, que eu tive que trabalhar um pouco, né? Gente, as pessoas têm vários tipos de crença. Crença sobre dinheiro, crença pessoal também, né? Sobre o ser, né? A crença sobre ter. Então, são vários tipos de crença que a gente tem que ir trabalhando para a gente poder conseguir atingir o próximo nível. Por exemplo, né? Eu, para poder fazer live aqui, eu tenho que quebrar uma barreira pessoal minha, né? Em relação à crença, né? De que eu tenho que fazer alguma coisa para poder passar para vocês informações, para poder eu passar o meu trabalho, poder passar o que eu sei em relação à organização financeira e para passar para vocês. Então, eu tenho que quebrar, né? Então, não posso muito me sabotar em relação a fazer live. Então, assim, você tem que ver qual é o seu padrão, né, de pensamento e o que você trouxe lá da infância sobre dinheiro. Então, a gente fala muito, eu anotei até vários pedacinhos aqui, né, que o seu padrão vai muito do que você pensa sobre dinheiro. O que é dinheiro para você, né? O que significa ter dinheiro, o que significa ser rico, né? Então, você tem que definir para você o que o dinheiro, qual o significado que o dinheiro tem para você, tá? Para você poder entender, porque se você não entender, você não vai poder visualizar qual o problema que você está tendo, né? Para você poder fazer essa modificação, tá? Então, só me dá um joinha se vocês estão entendendo, né? Em relação a essa parte de configuração mental, que vocês vieram, né? Com uma configuração mental desde lá da infância, né? Então, que vocês foram recebendo informações sobre dinheiro, né? E a gente tem muito a parte de como é que a gente faz em relação como é que esses pensamentos, né, e essa configuração nasce, né, ocorre. São através... Oi, Lívia, bem-vinda. São através das crenças, né, que a gente chama de crenças financeiras, né? Então, como é que essas crenças são criadas, né? Essas crenças são criadas por várias informações, né? São criadas pelas informações que a gente ouve dos nossos pais, de repente que dinheiro, né, não dá em árvore, então que você tem que trabalhar muito para poder ter dinheiro. Então, que você... Oi, Roberta, bem-vinda. Que dinheiro é sujo, né? Então, assim, volta e meia, se você tá mexendo no dinheiro, você sai correndo e lava a mão, porque vem aquele pensamento sobre dinheiro, né? Então, você tem que ver muito também, porque normalmente o quê? O pensamento, né, gera um sentimento, que gera uma ação e gera um resultado, né? Então, assim, o que você está pensando sobre dinheiro para poder concatenar todo esse processo e chegar no resultado? Então, quais são os seus pensamentos sobre dinheiro que está gerando o resultado que você gostaria de mudar, né? Então, a gente tem que começar a pensar quais seriam esses pensamentos sobre dinheiro que a gente teria que modificar, né? Que a gente chama de ressignificar, né? Para poder ter um novo resultado, né? Então, por exemplo, se você tem uma crença que dinheiro não traz felicidade, que todo rico, né, é esnobe, todo rico não é uma pessoa boa.
Então, o que acontece? Você simplesmente vai gerar esse pensamento, vai gerar esse sentimento e vai gerar essa ação e vai gerar um resultado de que, vamos supor, você pode repelir ou você pode atrair o dinheiro. Como é que é esse... Porque dinheiro é uma energia, né? Então, a partir do momento que você começa a passar a energia de que dinheiro para você não é bom, realmente ele vai embora, tá? Ele vai embora e você vai ficar só pensando assim, preciso trabalhar para poder pagar a conta. Então, vai ficar naquele ciclo, né? Aquela corrida dos ratos que a gente chama, né? Que você realmente está trabalhando para poder pagar a conta. Então, o seu pensamento é só que você precisa do dinheiro para pagar a conta. Então, cada vez que você receber, se você aumentar também seu salário, você vai aumentar o número de contas. Porque você está com um padrão de pensamento de que do quê? Que você está gerando só aquele... Você está fazendo aquele recurso, né? Porque a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Então, você faz o dinheiro para pagar só as contas que você tem. Então, assim, antigamente eu também tinha uma crença de que eu só precisava de dinheiro para poder pagar minhas contas. Então, eu não precisava de mais dinheiro do que isso. Então, o que acontecia comigo? Um tempo atrás, vamos dizer assim, né? Até eu já tinha eu tinha uma organização financeira, mas eu não ficava em dívida, né? Não caía em dívida, não usava cheque especial, não tinha dívida de cartão de crédito. Mas o grande problema é o quê? Que tudo que eu ganhava eu gastava. Então, eu não juntava dinheiro. Então, eu não tinha essa mentalidade, né, de investidora, mentalidade de... eu só tinha mentalidade de gastadora. Então, o que acontecia? Todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava. Porque eu tinha a mentalidade de que, não, só preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Então, foi todo um processo que eu tive que trabalhar, que eu comecei a entender quando eu comecei a estudar, né? Quando eu fiz o curso, né, de coach financeiro e agora estou fazendo o curso de educadora financeira. Eu já tinha uma base, né, de educação financeira, porque meu pai fazia planilha, fazia toda uma parte sentava, né, com os filhos para poder planilhar, ver quais eram os gastos da casa, o que a gente ia precisar para a faculdade, o que a gente ia precisar. Então, a gente já tinha uma base, né, de educação financeira. Só que a gente tinha algumas crenças limitantes que exatamente o que acontecia? Prendia a gente e dava aquele próximo passo. Então, quando você tá naquele véu, né, que a gente chama, com aquele óculos, né, das suas crenças, você não consegue enxergar além daquilo. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Eu ouvi muito, dinheiro não é o mais importante. O importante é ter saúde, ter... Então, assim, as pessoas meio que ligam, né? Ou você tem saúde ou você tem dinheiro. Não, gente, não existe uma coisa ou outra. Você pode ter um olho ou um nariz? Não, você precisa dos dois para poder sobreviver, certo? O dinheiro e a saúde é a mesma coisa. Você precisa dos dois para poder sobreviver. Então, assim, você precisa de dinheiro, aí você tem que começar a pensar por que você, né? Você de tanto ouvir isso, você começou a enraizar essa parte no seu cérebro, tá? Então, eu estou assim no momento, a Amanda falando, eu não consigo guardar e às vezes não sei nem aonde foi o dinheiro, nem para onde o dinheiro foi parar. Então, Amanda, é exatamente isso. O que acontece? Quando a gente faz, né, o processo de coaching, quando a gente faz todo o método, né, do coach financeiro, a gente trabalha muito isso. Da onde surgiu, né? Por que está acontecendo isso? Por que o seu dinheiro está indo embora sem você saber? Então, pode ser, né, de alguns pensamentos que estão gerando essa ação, porque o pensamento, né, gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Então, de repente, você está gastando dinheiro sem saber para onde está indo. A gente acaba dando graças a Deus para pagar todas as contas em dia, mas esquece que vai muito além disso. Exatamente. Então, assim, qual é o significado do dinheiro para você? Né? Como é que você pensa que o dinheiro o quê? Dinheiro é fonte de todo mal? Ou dinheiro é fonte de riqueza, de prosperidade? Então, qual é o seu pensamento em relação ao dinheiro? Então, quais foram as crenças que você veio trazendo aqui? Deixa eu ver, não sei se eu consigo compartilhar aqui, acho que não, né? Porque acho que eu ainda não tenho esse... Porque esse aqui é muito chique. Deixa eu ver aqui. Não tem não. Porque tem agora o Instagram tem uma parte que você pode compartilhar a tela, né? Compartilhar algum print, né? Mas eu ainda não tenho essa configuração aqui não. Mas não tem problema. Olá, Rodrigo, meu cunhado entrando aqui. Então, voltando aqui, né? Eu queria saber se faz sentido isso para vocês, se vocês conseguem entender isso, né? Se tem sentido, né? Você começar a verificar quais foram os pensamentos, né? Que trouxe. Tudo bem, meu querido?
Então, a gente fala que a gente tem, eu vou estar até no finalzinho, eu vou falar, né, sobre como a gente pode, como se fosse ressignificar a crença, né? Dessa crença que a gente acha que é uma crença negativa, a gente tem que botar uma crença positiva no lugar, tá? E começar a tentar entender como que, né, por exemplo, se você quer começar a investir e você tem algumas crenças limitantes, né, que eu até botei aqui um exemplinho, né, de em relação ao investidor, alguma pessoa que tem várias crenças limitantes. Então você tem a crença limitante assim, que você não vai conseguir, né? Você tem medo de perder dinheiro, você não sabe, né, que investir não é para você. Então, assim, essas são as crenças negativas que podem te impedir a começar a investir, ou começar a guardar dinheiro, ou começar, né, vamos dizer assim, né, a gastar menos do que você ganha. Então, algumas crenças que você tem que verificar, eu vou depois dar uma lista, né, pelo menos de umas 10 crenças, já vou pedir para vocês anotarem e colocarem uma nota, tá, de 0 a 10, quanto vocês dão, qual a nota que vocês dão para essas crenças e começar a trabalhar, botar crenças fortalecedoras em cima dessas crenças que vocês acham crença negativa que podem estar prejudicando, né, a prosperidade ou prejudicando vocês avançarem em relação ao objetivo financeiro que vocês querem, tá? Então, só me diz direitinho se faz sentido, né? Oi, Leila. Boa noite. Bem-vinda. Então, assim, é como se fosse, foi o que eu falei, como se fosse finalmente fazendo uma live aqui, né, sozinha, falando com o pessoal, tomando coragem de botar aqui a minha cara. A pessoa planejadora aqui, né, que precisa de todo o passo a passo para poder fazer uma live, que precisa, né, de todo não se sabotar para fazer a live. Tem muito isso também, tá? Os nossos sabotadores também atrapalham a gente, né? A gente dar esse próximo passo também em relação à nossa vida financeira. Então, assim, tem toda... a Roberta que perguntou, né? Em relação a como desfazer, né? Obrigada! Então, Roberta, assim, são várias etapas, né, que a gente faz em relação à quebra de crença, a entender os sabotadores que podem não estar te ajudando a você ir para o próximo nível que você quer em relação às suas finanças pessoais. Tem o perfil comportamental que também a gente trabalha em relação dentro do processo, mas eu vou explicar aqui como é que a gente pode trocar, né? Na verdade, assim, a gente... O que eu fiz, né, com uma das crenças que eu tinha em relação que se eu precisava ser funcionário pública para poder ser estável. Na verdade, eu comecei a ver várias pessoas que não eram funcionários públicos, tá? Você tem que mentalizar, ou então verificar alguém como se fosse um exemplo para você, né? Que você queira seguir, vamos dizer assim, né? Então, eu comecei a verificar algumas pessoas, né, que eram mais velhas, que eu queria chegar até esse tipo, né, de vida tranquila, né, com uma vida financeira estável. E eu comecei a verificar como que aquela pessoa conseguia ter estabilidade no emprego, ou como que ela conseguia fazer o dinheiro e ter, né, a vida financeira tranquila. Então, qual era o pensamento que ela tinha que eu precisava ter também? Então, como se você trocasse essas crenças, né, substituísse. O cunhado, vou até falar assim, Rodrigo, não tem quais são os maiores, tá? Os sabotadores financeiros, a gente tem 10 sabotadores, a gente tem o crítico, que é o pai de todos, e a gente tem 9 pra gente poder, a gente faz um teste, tá? Pra gente poder saber quais são os seus sabotadores e normalmente eu identifico os sabotadores financeiros dentro do teste de sabotadores, entendeu? Tá? Então, assim, não tem sabotador maior ou menor. A gente tem todos os sabotadores, tá? Só que, assim, dependendo como a gente está no trabalho, ou como a gente está na nossa vida financeira, um vai sendo maior do que o outro e um vai atrapalhando mais a sua vida financeira, um atrapalha mais a sua vida pessoal, um atrapalha mais a sua vida profissional. Então, depende do sabotador, tá? Então, depende muito do teste que você fizer e depende das características de cada sabotador, tá? Por exemplo, o meu sabotador autoprestativo. Então, eu tenho que tomar cuidado em relação a tudo, em relação ao trabalho, em relação à parte pessoal, em relação às finanças, porque o sabotador financeiro, que são pensamentos automáticos também, né? Que a gente pensa que a gente tem que agradar muitas pessoas. Então, a gente acaba, vamos supor, perdendo dinheiro, assim, dando muito presente, porque a gente quer agradar as pessoas, a gente quer fazer uma festa, né, maravilhosa para a filha, porque a gente quer agradar o filho, quer agradar a família inteira. Então, tudo depende, tá? Mas assim, hoje a gente vai falar um pouquinho das crenças, tá, financeiras que, em relação ao dinheiro, que a gente tem que tentar ressignificar para poder dar esse próximo passo que a gente quer, tá? Então, só me dá um ok, gente, se faz sentido para vocês.
Vocês conhecem alguma pessoa que tem muita crença financeira em relação ao dinheiro? Eu vou falar algumas aqui, ó. Quem tem dinheiro deve ter passado por cima de muita gente. Então a gente, olha só, tem também muito isso. As nossas crenças vêm o quê? Vêm dos nossos pais, tá? Olá, atleta investidor. Tudo bem, meu querido? Gente, todo mundo aqui vendo minha live. E eu quase não consigo ver o pessoal porque eu tô trabalhando de 9 às 6 que nem uma doida. Faz total sentido, Amanda. Obrigada. Muito bom. Bom saber que tô agregando aí valor para vocês. Bom saber. Eu só quero, assim, as crenças, como é que elas nascem, né? Então, assim, normalmente as crenças financeiras, elas vêm através... Obrigada, querido. As crenças financeiras vêm através de várias situações, né, que a gente passa ao longo da vida, né, desde a infância. Então, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu, tudo que a gente sentiu sobre dinheiro. Então, o que a gente ouviu, né? A gente pode ter ouvido várias coisas, assim, dos nossos pais, como o dinheiro não dá em árvore, você tem que trabalhar muito para poder ser rico, ou tem que trabalhar muito para poder ter dinheiro. Então, assim, tem muita gente, por exemplo, eu tinha a crença de que eu tinha que trabalhar todo dia, eu tenho que trabalhar todo dia. Então, Eva, olha só, uma coisa assim que em relação o pessoal fala que não pode ver dinheiro parado porque sobrando porque acaba gastando. O que acontece? O nosso cérebro, ele automaticamente ele sabota a gente, tá? Então, por que a gente fala que a gente tem que se pagar primeiro? Por que a gente pensa isso? Porque se a gente deixar sobrar no final do mês pra gente fazer o nosso boleto, né, de investimento, a gente se sabota e a gente acaba arrumando outra conta para pagar, tá? Então o dinheiro some. É exatamente por isso que a gente pede pra gente pagar o nosso boleto, se você fazer um boleto seu no início do mês. Por causa disso, entendeu? Pra poder não chegar no final do mês, você se sabotar e seu cérebro ir naquele automático. Porque o nosso cérebro, ele não gosta de fazer esforço. Então ele sempre vai no automático, tá, gente? Então, por mais que você tente, né, sair daquela zona de conforto, o seu cérebro volta para você continuar naquela zona de conforto para ele não gastar energia. Então, acontece muito o quê? Quando a gente faz o mesmo caminho para o trabalho. Se a gente muda o caminho, às vezes no meio do caminho, a gente volta pro caminho que a gente estava. Você já parou para perceber isso? Já deu, assim, alguma louca, assim? Eu já tentei, às vezes, mudar a rota do meu caminho e volta e meia eu volto pro caminho que meu cérebro já conhece. Então, assim, com dinheiro é a mesma coisa. Com a parte de emagrecimento é a mesma coisa. O nosso cérebro automaticamente sabota a gente, tá? Então, não sei o que eu ouvi, mas tenho isso muito forte em mim. Então, Eva, o que acontece? A gente tem que buscar... O primeiro passo é você tentar identificar quais foram essas crenças, tá? Porque, assim, a crença não veio só de pai e mãe. A crença vem também por exemplo, de escola. Vamos supor que você ouviu muito da professora, né? Dependendo da escola que você estuda, né? Se for uma escola altamente, vou dizer assim, religiosa, alguma coisa assim, vai falar assim, você não precisa de muito dinheiro para poder ser feliz. Então, assim, todo rico, né? Nenhum rico entra no reino dos céus, né? Então, assim, tem várias coisas que você tem que tentar entender, porque a partir desse momento que você consegue identificar o que aconteceu, quais são os seus pensamentos sobre dinheiro, você trabalha essa crença e, como a Roberta falou, a gente ressignifica a crença, tá? Então, assim, o primeiro passo é a gente identificar por que eu não tô conseguindo atingir esse objetivo financeiro? Por que eu não tô conseguindo guardar dinheiro? Por que eu tô com dívida, tá? Por que eu tô seguindo? Porque, vamos supor, dinheiro não traz felicidade é certo, né? Então, por exemplo, experiências ou senso comum, né? Todo mundo fala, o pessoal fala muito, né? Dinheiro não dá em árvore, então que o dinheiro é o mal vamos dizer assim, traz muito mal. Então, assim, algumas crenças, né, que você ouviu, eu vou até falar alguma aqui. Não sou bom em gerenciar o meu dinheiro. Então, da onde surgiu isso? Da onde surgiu essa crença sua? Né? Dinheiro é sujo. Então, da onde surgiu que você não é bom em gerenciar o seu dinheiro? É porque lá atrás, ou a sua mãe falou que, por exemplo, a gente também tem uma crença de que mulher não sabe lidar com o dinheiro. Porque já veio lá de trás, de muito tempo atrás, né, nos nossos ancestrais, que mulher nunca lidava com dinheiro, que mulher, né, era dona de casa. Então vem todo um processo antigo, né, de que mulher não investia. Então, assim, mulher não tinha o hábito de investir.
Então tem todo um padrão mental, né, antigo e que a gente vem trazendo ao longo desse processo em relação ao dinheiro. Então a gente tem que saber identificar, né, qual foram esses padrões mentais, né, qual foi essa configuração da nossa mente que a gente trouxe para poder conseguir ressignificar e conseguir mudar essa crença, tá? Então deixa eu ver aqui, são 8h40 já. Tô aqui falando a beça, né? Eu achei que não fosse fazer uma live muito longa, mas em relação a isso, então eu quero saber se faz sentido para vocês, se eu vou falar algumas crenças aqui. Então pega papel e caneta para vocês darem nota de 0 a 10, tá? Então, assim, Então, eu quero saber, assim, qual seria o significado do dinheiro para vocês, tá? Então, me dá o seu e vai ser feliz. Liv, então, as pessoas... Dinheiro não traz felicidade? Então, eu quero saber de onde não traz, né? Pode me dar também, que eu vou ficar super feliz, tá? Só, gente, confirmando aí se tá fazendo sentido pra vocês, se tá tudo certo, se vocês já pensavam nisso antes ou não, se vocês entendem que isso pode ser a raiz, né, de vocês não estarem conseguindo, se vocês estarem tentando fazer vários planos e você mesmo acaba se sabotando. Amanda, você falou que faz sentido, né? Faz sentido aí pra vocês, gente? Acho que é a Roberta, deixa eu ver aqui. Rodrigo, você ainda tá aí? Não sei. Quem mais que tava aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Eva, faz sentido pra você? Só me confirma aqui. Só pra eu ver se tá... obrigada, Roberta. Então, eu queria só, por exemplo, quem ganha muito dinheiro e perde muito dinheiro muito rápido. Quem ganha não, né? Quem faz muito dinheiro e perde muito dinheiro muito rápido. Ou tá se sabotando, ou tá com um mindset, né? Que a gente chama, né? O termostato financeiro da pessoa tá num limite, por exemplo. Se você tem 10 anos que você ganha 5 mil reais ou 8 mil reais. Aí, do nada, é igual quando você compara, gente, pessoal que ganha na loteria ou Big Brother, que ganha e perde dinheiro muito rápido. É por quê? Porque você tá com um termostato financeiro ajustado a ganhar só 5 mil reais. Vamos supor que você ganha 100 mil reais, né, um dia. De repente, o seu cérebro vai te sabotar para você pegar os 100 mil reais e chegar aos 5, gente. É mais ou menos isso, tá? Então, assim, você tem que entender qual é o seu padrão, qual é a sua configuração, né, sobre dinheiro. Então, se você tá há 10, 15 anos ganhando a mesma coisa, então você vai acabar, quando você der uma promoção, você vai fazer o quê? Vai ser arranjar mais conta, tá? É difícil. Porque, na verdade, o que acontece, Amanda? A gente ouve isso desde criança, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 35, 36. Então, assim, tem 30 e poucos anos que eu ouço a mesma coisa, né? Sobre dinheiro, que eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro, que eu tenho que ser concursada para poder ter estabilidade. Então, assim, é difícil a gente trocar todos esses pensamentos para poder começar a ter novinha. Então, 34 anos ouvindo a mesma coisa, né, Amanda? Então é difícil, é tenso. É complicado. Então, a partir do momento que você começa a identificar quais são, né, os pensamentos que você tem sobre dinheiro e você para poder se dar o próximo passo. Então, como eu falei, a pessoa quer investir, ou a pessoa quer começar, né, a gastar menos do que ganha. O que ela tem que fazer? Qual é o pensamento dela sobre dinheiro? Que eu só quero dinheiro para pagar minhas contas? Então ela vai começar a gastar tudo que ela ganha, tá? Então é isso que você tem que começar a identificar. Leila, vovó nada, é nova ainda. Entendeu, Amanda? Só me fala assim se você entendeu. É mais ou menos isso, entendeu? Você tem que ver quais são os pensamentos que estão mais fortes em você, tá? Para você poder começar a trocar esse pensamento. Deixa eu ver aqui, que já tem mais ou menos uma meia hora de live, né? Eu vou falar algumas... Deixa eu pensar aqui que eu trouxe algumas coisas aqui em relação... Por exemplo, se você quer, né, quer conseguir... Oi, Rafael. Tudo bom? Por exemplo, eu tinha a crença muito que... Gente, que todo brasileiro... Essa crença é do brasileiro. Que eu preciso ter uma casa própria.
né, para poder ficar tranquila financeiramente, né? Então, assim, isso era uma crença que veio da minha família, veio da minha mãe, né? E minha mãe não tá aí, mas parabéns para ela, hoje é aniversário dela. Muito amor, mãe, te amo. Ela não tá aí não, mas depois eu vou mandar live pra ela ver que eu dei parabéns pra ela ao vivo. Então, assim, Amanda, por exemplo, eu tinha a crença de que eu precisava ter uma casa própria, né, para poder ter estabilidade, ser concursada para poder ter estabilidade. Então, essa crença veio o quê? Da minha família, que minha mãe é concursada, né? Então, meu pai também era concursado. Então, assim, na verdade, eles eram de empresas estatais, né? Então, tinha toda uma estabilidade. Então, pro pensamento deles era o quê? Se você for concursado público, você tá tranquilo, né? Tá com a vida ganha. E a gente vê aí que muito concursado público é endividado. Por quê? Porque tem muito fácil acesso a empréstimos, né? Então, na verdade, não quer dizer que você vai ser concursado público que você vai ter estabilidade financeira. Se você não tiver uma mentalidade, uma configuração do seu dinheiro que você precisa gastar menos do que você ganha, precisa ser uma mentalidade de investidor, você, mesmo que você tenha um concurso público, mesmo que você ganhe um salário que você acha que seja alto, né, no seu pensamento, não, esse salário é alto, mas você vai acabar gastando tudo que você ganha, tá? Então, Amanda, vê se faz sentido pra você. E eu vou fazer umas perguntinhas aqui, eu quero que você identifique, né, se você precisa reconhecer. Então, o primeiro passo é você reconhecer quais são suas crenças para você modificar, tá? Então, o que acontece? O que você não está conseguindo alcançar, tá? Por esses pensamentos paralisantes, né? Por essas crenças, tá? Que te paralisam. O que você está tentando, né? O que você está ouvindo, né? Sobre dinheiro, sentindo sobre dinheiro. Porque tudo, o que você está pensando, né? Para você gerar um sentimento, para gerar uma ação e gerar um resultado. Quais são os seus pensamentos e o que você sente sobre dinheiro? Então, assim, pensa se você ganhasse 1 milhão hoje, qual seria seu sentimento? Sentimento que de alegria, caraca, vou poder ajudar muita gente, ou então, nossa, vou investir, vou ter um rendimento maravilhoso e vou poder viver de renda, olha que legal. Aí eu vivendo de renda, o quê? Eu vou ter tempo para minha família, vou ter tempo para ficar com minha filha, vou ter tempo para viajar mais. Então, assim, o que você pensa? Qual o sentimento de você ganhar esse 1 milhão? Né? É o sentimento de que, nossa, não, se eu ganhar dinheiro, eu vou estar ganhando mais do que meus familiares. Então isso não é bom. Pronto, você já vai repelir o dinheiro, tá? Não assistir a novela, lá todo rico é mal. Boa, Eva. Pois é, na verdade, sim, o que acontece? Se a gente vê jornal que, né, que todo rico é corrupto, então a gente já vem com essa crença, né, automaticamente, de que toda pessoa que se torna rica ou que é rica, ou passou por cima das pessoas, ou, né, tá roubando dinheiro. Então, assim, só vê a parte ruim das pessoas que são ricas, né? Vamos dizer assim, né? Das pessoas que conseguiram ganhar dinheiro. E quem é rico e faz várias doações, né? Que tem dinheiro e quer conquistar coisas a mais para poder, vamos dizer assim, acabar com a fome, né? Então, assim, botar saneamento básico em um país que não tem saneamento básico. Então, assim, tem que ver o outro lado das pessoas que são ricas. Ficar vendo só o lado das pessoas realmente que estão ganhando dinheiro de forma ilícita, aí realmente você vai só aumentar aquela sua crença negativa que você tem sobre dinheiro, né? Deixa eu ver aqui, isso coloca na sua cabeça sem você perceber. Exatamente. Então, assim, de tanto você receber aquela informação, Eva, de tanto você ser massacrado com aquela informação, aquilo vai virando crença, e toda crença, o que a gente fala, né? A gente fala muito aqui que são conjuntos de pensamentos de uma pessoa que formam um filtro, né? Então a crença determina como as pessoas lidam com cada obstáculo, né? Então, assim, os desafios. Então, são aquelas crenças que você vai recebendo, né? Informações que você vai recebendo e vai botando no seu HD, né? Sobre dinheiro, sua configuração, né? Sobre dinheiro, e que você acaba indo no automático, no piloto automático, tá? Deixa eu ver o que a Amanda falou aqui. Tenho receio de, nessa busca por dinheiro, acabar tomando algumas medidas para minha vida que não me tragam felicidade. Amanda, aí teria que ver se você tá com um sentimento sobre dinheiro que não é bom, tá? Então, provavelmente, você tem um sentimento sobre dinheiro que pode não ser bom. E você teria que mudar esse sentimento. Já senti isso, conquistei o que eu queria e me senti constrangida por minha família não ter o mesmo.
mas hoje eu sei que tudo que eu tenho é fruto de tudo que eu plantei e tenho plantado. Exatamente, Leila. É exatamente isso. Então, eu vou dar um exemplo até aqui que a nossa mentora, né, a Aline Sopper, deu quando ela explicou sobre crenças financeiras. Por exemplo, e o livro... Ah, tô sem o livro aqui. Mente Milionária. Tô sem o livro aqui que eu ia mostrar pra vocês a capa. Mas depois eu boto lá no meu Stories, eu boto uma foto, né, no meu Stories em relação ao livro, tá? Pra vocês de repente comprarem, que é o primeiro passo pra gente começar a mudar essa mentalidade nossa financeira. Então, por exemplo, você tem que primeiro, que eu falei, né? Você tem que começar a saber, né, reconhecer essa crença para poder mudar. Então, por exemplo, a gente tem, se você tiver, né, um pé de laranja e você tá lá com o pé de laranja, tá comendo laranja e você quer comer outra fruta. Aí, ou você, né, tem que cortar o mal pela raiz, né? Ou você troca, né, aquela raiz para poder dar outra fruta, ou você vai continuar sempre com aquela fruta. Então, assim, a crença é mais ou menos isso. Ou você muda, né, troca essa crença que você tem sobre dinheiro para poder atingir seu objetivo, ou você vai continuar colhendo a mesma coisa que você anda colhendo desde que você se entende por gente, por exemplo, entendeu? Desde que você começou a fazer dinheiro, desde que você começou a trabalhar para poder fazer o seu dinheiro, para poder comprar suas coisas, para poder atingir os seus objetivos. Então, seria mais ou menos isso. Entendeu, Amanda? Então, pode linkar exatamente isso com a Leila falou, tá? Entender que você não pode se sentir constrangido por ter mais dinheiro do que outra pessoa da sua família. Você simplesmente tem que entender que você conseguiu fazer dinheiro da melhor forma possível, tá? Que você tá conquistando, né, a sua liberdade, a sua independência financeira através do que você tá trabalhando. Você tá fazendo dinheiro para poder atingir o objetivo. Qual é esse objetivo de ter mais dinheiro, né? E você também tem que saber o que é isso, qual seria esse objetivo, tá? E como está o seu termostato financeiro, Amanda, tá? Então, assim, se você tá com um termostato financeiro de que você só pode ganhar, sei lá, 3, 4 mil reais, 5, 10, 15, dependendo de como é que é o termostato, você tem que ajustar esse termostato financeiro para você poder, se você receber uma promoção, você não gastar essa promoção, não arranjar outra conta para poder pagar com essa promoção, tá? Então eu vejo muita gente aí, ó, na quarentena, a gente tem a possibilidade de diminuir de 20 a 30% dos nossos gastos. E eu tô vendo várias amigas me enviando mensagem dizendo que tá gastando horror de dinheiro, né? Fazendo compra online, gente. Por quê? Porque a mentalidade dela é o quê? Eu não posso guardar dinheiro, né? Meu dinheiro não pode ficar, eu não posso pegar esse dinheiro e investir, porque eu não tenho a minha crença de que se eu investir, né, meu dinheiro vai sumir, se eu investir, eu vou perder dinheiro, se eu investir, eu não sei sobre investimento, então se eu investir, eu vou investir em alguma coisa que vai dar errado e meu dinheiro, né, vai sumir, eu vou investir, o investimento que eu vou fazer vai ser errado. Então vem com várias crenças aí que você acaba o seu cérebro, né, te controlando, te sabotando e você vai arranjar uma conta para pagar, tá? De tanto assistir você, no mês de março e abril eu consegui economizar muito. Fiquei muito orgulhosa. Boa, Amanda! Muito bom! Muito bom ver essas declarações aqui. Adoro. Acho que a grande crença de todos é querer ganhar mais para gastar mais. A falta de planejamento é um grande erro. Exatamente, Rodrigo. Porque, na verdade, assim, você quer fazer mais dinheiro para poder pagar mais conta, né? Você quer fazer mais dinheiro para poder, vamos supor, viajar mais e tudo. Então, você acaba ganhando uma promoção e arranjando uma conta para pagar. Então, assim, você pode, com o dinheiro que você tem, fazer um planejamento, né? E conseguir realizar os objetivos, realizar os sonhos, tá? Deixa eu ver aqui, faltam 20 minutinhos, né? Então, você pode começar a fazer um planejamento financeiro, ter uma organização financeira, mas primeiro, tá? Você tem que ver qual seria reconhecer essa crença que você tem sobre dinheiro, né? Se você não consegue guardar dinheiro, seu pai falava muito isso, Amanda? Então, pois é, exatamente. E Amanda, por que não consegue fazer planejamento? Porque você tem alguma crença de que você não consegue administrar seu dinheiro? Porque isso também é uma crença, né? Deixa eu ver aqui, mais crença que tem. Se eu for rica, as pessoas vão se aproximar de mim só por interesse. Isso também é uma crença que pode fazer
você repelir o dinheiro, né? Então, assim, não, se eu tiver muito dinheiro, eu não vou ter os amigos que eu tenho hoje. Ou então, assim, as pessoas vão ficar com inveja, né? Então, eu não posso ter muito dinheiro. Então, assim, qual é o seu pensamento? Primeiro, você precisa identificar qual é o pensamento que você tem sobre dinheiro, né? Sorte no amor, azar no jogo. Isso é uma das crenças que a gente vem como popular, né? Uma crença popular, né? Que é de tanto você ouvir, não, eu prefiro, né, ser feliz no amor do que ter dinheiro. Então, foi o que eu falei, gente. Exemplo do, não, prefiro ter um olho do que o nariz. Não. Você prefere ter os dois, né? Então é a mesma coisa. Vanessinha! Bem-vinda! Aí, Lívia, quem é que tá aí? Bem-vinda à minha live. Gente, olha só, quem tá entrando agora, depois eu vou deixar gravada a live, tá? Que eu vou falar sobre eu tô falando aqui sobre as crenças limitantes, né? Sobre dinheiro, quais são os pensamentos que nós temos sobre dinheiro e que podem estar atrapalhando o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento financeiro. Então, assim, primeiro identifica quais são suas crenças. Eu posso falar um pouquinho aqui de algumas crenças e vocês podem anotar e dando nota? No meu caso, acho que eu preciso de uma orientação profissional. Por isso, estou sempre antenado com o conteúdo que você posta. Obrigada, Amanda! E a gente vai fazer uma sessão experimental que você ganhou, né? Com questionário, né? Então, a gente vai fazer quinta-feira. Bom, então tá. Vou fazer uma listinha aqui. Vou pegar aqui a lista, né? Porque... Então, deixa eu só terminar o exemplo da pessoa que quer investir e não consegue, tá? Então, qual era o pensamento dessa mulher que queria investir e não conseguia? Primeiro, mulher não sabe investir. Outra crença, mulher não sabe dominar o dinheiro, né? Não sabe lidar com as finanças. Então, essa pode ser uma crença que pode bloquear essa mulher que está querendo investir, tá? Eu não sei nada sobre investimento, então por isso eu não vou dar o primeiro passo. Isso aí também é um sabotador, tá, gente? O hipervigilante, no sentido de que, não, se eu fizer o próximo passo que eu for dar, eu vou dar errado, entendeu? Então, assim, eu fico sempre achando que qualquer atitude que eu tome vai dar algum problema e aí eu acabo me sabotando, tá? Então tem muito isso também. Então, investir perigoso. Então, eu posso ter uma crença de que investir perigoso. Então, o que acontece? Esse bloco de configuração, né, sobre dinheiro que eu tenho na minha mente, né? A pessoa querendo investir. Tem todas essas crenças aí. Aí, quando eu vou investir, o que acontece? Ou eu invisto errado e acabo perdendo dinheiro, aí já vem meu sabotador, tá vendo? Não era pra eu investir. Porque se eu investir e dei errado, é porque eu não deveria investir. Aí a pessoa já recua. Se eu não mudar essa configuração de crenças que eu tenho para crenças fortalecedoras, crenças novas, por exemplo, a pessoa assim, que diz que não consegue investir. Então você tem que botar uma outra crença que é fortalecedora. Eu consigo investir e eu posso investir. Só basta o quê? Eu estudar, eu verificar, né, quais as pessoas estão investindo. Então, colocar outro tipo de crença no local, tá? Aí você tem a crença de que mulher não sabe nada sobre finanças. Aí você identifica o quê? Quem são as mulheres que você, né, pode tentar se espelhar e que sabem sobre... Tem muita mulher hoje, né, que sabe sobre organização financeira, que sabe sobre finanças pessoais. Então você pode tomar como objetivo, como meta, né? Não, cara, se tem uma mulher que sabe sobre investimento, por que eu não posso saber? Então, primeiro tenha, né, uma pessoa para você se espelhar, né? E depois você ressignifica. Então, se tem uma pessoa, né, que sabe sobre finanças pessoais, então eu vou ressignificar. Então, eu vou identificar, né, que eu acho que mulher, né, vamos pensar assim, eu vim com uma crença de que mulher não sabe lidar com dinheiro. Então, eu vou falar assim, não, fulano sabe lidar com o dinheiro dela, então eu posso lidar também. Então, eu posso lidar com o meu dinheiro porque eu tenho capacidade. Então, assim, você troca essa crença, né, essa crença financeira que você tem, ruim, né, por uma crença fortalecedora. Tudo bom, seguros? Fala seu nome aqui. Valéria! Tudo bom? Tu não passa... Gente, faltam 15 minutinhos. Eu vou falar pra vocês a lista, né, de crenças pra vocês identificarem. Vou falar só 10, gente. Tudo bom, Cassinha?
Deixa eu ver aqui o que Leila botou. Um outro pensamento que eu tinha. Nossa, está tudo tão bom que eu estou com medo. Resultado. Isso aí, na verdade, é pensamento e sabotador, né, Leila? Nossa, não pode estar tudo tão bom assim. Alguma coisa vai vir de errado, né? Então, alguma coisa vai vir de errado. Vou falar aqui, vou botar aqui uma lista de pelo menos umas 12 para vocês botarem nota de 0 a 10. Gente, crença, ó, tem um monte aí, tá? Mas você tem que começar a identificar quais são os seus pensamentos, quais são, o que que você pode, né, identificar que veio, né, lá da sua família em relação às crenças financeiras que você tem, tá? Então, mais ou menos isso aí, né, Leila? A gente se sabota, né? Não pode estar tão bom assim que alguma coisa vai dar errado, né? Então vamos lá. É difícil ser rico hoje em dia? Quem é que tem essa crença, gente? Primeira, é difícil ser rico hoje em dia. Ainda mais, né, nessa quarentena, né, gente? Esse pensamento, essa crença pode te sabotar também. Pode atrapalhar você a querer vender alguma coisa, a querer fazer mais dinheiro, né, para poder conquistar seus objetivos. Então isso também pode atrapalhar você. Segunda, é melhor o que eu tinha, né, gente? Essa crença que eu tinha, que eu tive que ressignificar. É melhor eu querer apenas o suficiente para sobreviver. Eu falava que era melhor eu ter apenas o dinheiro para eu pagar minhas contas. Amanda, isso é uma crença, hein? Que advogado não ganha dinheiro. Vamos trocar essa crença aí. Qual advogado que você se espelha lá e que você tenta. Boa, Val. Dinheiro é bom, eu faço dinheiro, eu sei vender meu serviço. Eu tinha essa crença também, Val, que eu não sei vender meu serviço. A live da Aline também me ajudou muito. Então, o segundo, né, que eu tinha, é melhor eu querer apenas o suficiente para sobreviver. Não, gente, hoje eu quero fazer muito dinheiro porque eu quero viajar, eu quero, então a gente também tem que identificar nossos valores, né? Eu quero liberdade, que eu quero ter mais tempo com a minha filha. Então, eu quero, né, poder dar o de bom e do melhor para minha filha. Então, assim, eu quero prosperidade para poder alcançar todos os meus objetivos. Então, eu também estou trabalhando isso, tá, gente? É um processo, é olhar e vigiar o tempo todo, né? Então, você tem que começar, porque seus sabotadores vão vindo, suas crenças, né? Que se você tem que ressignificar e tem que ir praticando sempre para poder você não se sabotar e não cair, né, de novo na mesma, vamos dizer assim, né, no mesmo padrão que você tinha, tá? Então, a terceira, as pessoas deveriam ter somente o dinheiro suficiente para ter uma vida confortável, né? Então, assim, você não vai pensar no seu futuro, não vai pensar na aposentadoria, vai pensar só naquela vida do agora. Então, assim, você vai gastar tudo que você ganha também, tá? Quarta, dinheiro não é assim tão importante. Então, você vê aí que, né, dinheiro não traz felicidade, também é mais ou menos o mesmo estilo, né? Que dinheiro não é tão importante, dinheiro não é a parte mais importante da vida. Então, eu prefiro ser feliz do que ter muito dinheiro. Então, eu prefiro ter um bom relacionamento do que ter dinheiro. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você não precisa de uma coisa. Se você tiver uma coisa, você não pode ter a outra. Na verdade, você pode ter tudo que você quer, né? Então, basta você começar a mudar esses pensamentos, né? E essas atitudes. Assim que eu tiver bastante dinheiro, vou finalmente estar seguro. Gente, isso também era uma crença minha. Então, você fica nessa de que você só vai ficar tranquilo quando você tiver aquilo tanto de dinheiro. Na verdade, não. Muda esse pensamento de que, não, vamos dizer assim, eu vou fazer dinheiro para poder eu atingir meus objetivos, né? Não é que eu vou ficar tranquilo quando eu tiver tanto dinheiro. Exatamente, Leila. Podemos ser abundantes em todos os sentidos. Isso aí. Então, assim, outra crença. Pela minha origem familiar, seria muito difícil ficar rico. Então, aquela coisa assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, gente, não precisa ser assim, tá? Então, Amanda, vamos trabalhar isso aí? Vamos? Então, naquela coisa assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, tá?
Mas assim, o brasileiro, Rodrigo, é muito imediatista, né? A gente não teve educação financeira, graças a Deus. Agora a gente está tendo nossa base na educação financeira foi para grade curricular. Então, finalmente, a gente conseguiu, né, colocar isso. Então, mas assim, vai demorar um pouquinho até todo mundo conseguir, né, ter essa educação financeira, entender a importância da educação financeira, entender por que você lidar bem com o seu dinheiro é importante para você ter uma vida, né, tranquila daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Então, para você saber fazer um planejamento financeiro familiar, muita gente hoje, né, tem aquele padrão de vida alto e depois se aposenta, então um médico, então a gente que é autônomo, não consegue se aposentar e não consegue diminuir o ritmo de trabalho porque está com um padrão de vida muito alto. E se ele diminuir o ritmo de trabalho, ele vai diminuir o padrão dele. Então, é isso que a gente tem que pensar da gente sempre estar num degrau abaixo, né? Sempre gastando menos do que a gente ganha e tentando sempre fazer aqueles 20, né, 30% ou 20% para a gente investir nos nossos sonhos, investir no nosso futuro, exatamente para a gente não ficar só gastando todo o nosso dinheiro agora, né? Exatamente. Na verdade, o que acontece, Amanda? O nosso cérebro, ele não consegue projetar o nosso eu do futuro. Então, o que acontece? Eu sempre brinquei muito com o pessoal quando surgiu aquele gifzinho eu não sei se era um programinha do celular que fizeram, de você fazer uma foto, fazer você mais velho. Então, eu pedia para algumas clientes minhas, né, que estavam fazendo o processo, para ela imprimir essa foto dela mais velha e botar na cabeceira dela. E olhar todo dia. Ah, vamos lá, vamos olhar para poder. O que eu tô fazendo para mim daqui a 30 anos? E você olhar, entender. Nossa, eu não tô fazendo nada. E o seu cérebro começar a identificar e pensar que você tem que trabalhar para você, para amanhã, entendeu? Vou te ajudar, Amanda, vou te ajudar, pode deixar. Então, assim, você tem que entender que você tem que pensar no você amanhã. É a mesma coisa quando você. Gente, olha só, quando você acha um dinheiro guardado no bolso de uma calça, de uma bermuda, de uma blusa que você guardou. Qual é a sua sensação? É uma sensação de felicidade maravilhosa? Gente, achei dinheiro. Que alegria! Então é como se você estivesse se dando um presente daqui a 20, 30 anos. Imagina, você falar, caraca, eu pensei em mim, né? Que bom, que felicidade que eu pensei em mim. Olha que beleza, que eu pensei em mim daqui a 20, 30 anos. Pensei, né, pro futuro. Pensei em mim velhinha, o que eu queria, né? Qual era o meu desejo quando eu tivesse mais velha? Que eu tivesse, né, uma aposentadoria sustentável, uma aposentadoria saudável. Então, assim, a gente tem que começar a mudar os nossos pensamentos e mudar essas crenças, essas configurações que a gente tem em relação ao dinheiro, tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver que eu já não sei. Lívia, você tá anotando aí? Já foram quantas? Que eu já me perdi aqui, já são 9 e 8 já, 9 e 9 já. Lívia ainda tá aí? Ou não? Caiu de novo? Só para ouvir agora. A única razão para se trabalhar é para ganhar dinheiro. Isso é uma crença, gente. Você só trabalha para ganhar dinheiro. Então, assim, se você trabalhar só para ganhar dinheiro, qual vai ser o seu ânimo de acordar todo dia para trabalhar com uma coisa que você não gosta? Então, assim, você tá ali no trabalho porque você precisa pagar sua conta, né? Você tá ali no trabalho porque você precisa, né, fazer dinheiro para poder. Na verdade, não é ganhar, né? Porque a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Se você ganhasse, você ia ganhar na loteria, né? Você ia ganhar dinheiro dos seus pais, alguma coisa assim, tá? Então, assim, quais são, né, essas crenças que a gente tá. Que a gente tem aí que a gente precisa modificar, tá? Então, Lívia não respondeu, né? Deve ter caído de novo. Não tá aí. Deixa eu ver aqui, né? Agora não é o momento certo para ir atrás da riqueza financeira. E qual é o momento certo de você ir atrás de fazer dinheiro e ter prosperidade e ter dinheiro para poder atingir seus objetivos, né? Qual é essa crença que você tem aí que você está se limitando, que você está se sabotando para poder não fazer mais dinheiro ou não fazer sua reserva financeira, não investir, tá? Então, dinheiro é a causa de muitos problemas. Então, assim, se a pessoa teve um sentimento, ou então teve em alguma família, né, dela, teve alguma briga por causa de dinheiro, ela vai vir com essa crença de que dinheiro é a causa de todos os problemas. Porque ela veio
né, ela sentiu, ela passou por um processo, né, ela, assim, ouviu, sentiu, ou passou por esse, ou teve, né, passou por esse processo em relação ao dinheiro. Então, ela veio com essa crença de que dinheiro não é bom. Porque se as pessoas brigam por dinheiro, se as pessoas, né, se matam por dinheiro, por que eu vou querer ter dinheiro? Então, esse pensamento pode estar até no subconsciente dela, gente. Então, ela vai repelir dinheiro de qualquer forma, tá? Então, pessoal, só me dá um joinha aí pra ver se tá todo mundo processando, tá todo mundo certo aí, porque minha internet pode não estar muito boa aqui não, tá? Só pra saber se tá fazendo sentido, se tá tudo certo. Deixa eu esperar um joinha aí pra ver se tá tudo tranquilo. Tá. Obrigada, Leila. Obrigada, Amanda. Então vamos lá. Aquela crença de é melhor ser pobre do que ser rico, porque pobre é feliz e rico é infeliz, né? Então, assim, essa é uma crença que você precisa mudar, tá? Então, Roberta, eu falei algumas aqui, então, assim, você tem que primeiro identificar, tá? Que a gente fala que a gente tem que primeiro reconhecer, né, a crença pra gente poder mudar, então eu só tô vendo aqui como é que a gente pode fazer. Depois a gente tem que fazer afirmações positivas, então fazer uma crença fortalecedora dentro dessa crença que você tem limitante, tá? Identificar uma pessoa, né, que você queira moldar e começar a entender como essa pessoa pensa, né, qual é a configuração, né, mental dela e partir para ação. Então, assim, se você tem medo de investir, começa a mudar, né, as suas crenças financeiras e depois que você tentar ressignificar e achar que você mudou, tem que partir para ação. Então, vou investir. Deu algum erro, deu algum problema, não volta para aquele pensamento. Não, se eu investi errado, se eu perdi dinheiro, então é porque eu preciso readequar, né, quais são os investimentos, ou preciso ver, né, com alguém que possa me explicar onde eu devo investir, o que eu devo fazer, tá? Então você tem que botar uma crença fortalecedora em cima dessa crença limitante que você tá pensando, tá bom? Então, gente, a princípio falei tudo que eu queria, acho que eu falei até demais, falei a beça, tá? Então, é um assunto que eu gosto bastante, sobre nossos pensamentos, né? Sobre nossos sabotadores, sobre nossas crenças limitantes. A parte de perfil comportamental também é maravilhoso, a gente saber como é que a gente né? Se a gente é planejador, o que a gente tem que... Eu sou, né, uma comunicadora, planejadora, então eu gosto, né, de estar com pessoas, o meu sabotador financeiro. Ah, obrigada, Roberta. Então, assim, meu sabotador financeiro na verdade, meu sabotador é o prestativo e pode atrapalhar um pouquinho minhas finanças pessoais por causa disso. E por eu ser comunicadora e gostar, né, de estar em todos os eventos, de estar em todas as festas, eu não sei dizer não também. Então, assim, tem algumas coisas que eu tenho que trabalhar, né? Então, que eu tenho que me entender, né? Esse autoconhecimento também é muito importante, tá? A gente poder saber e a gente entender como que a gente é pra gente poder fazer essas mudanças, tá? A gente fazer essas mudanças internas, fazer essas modificações. Então é exatamente por isso que a gente tem que começar a estudar, né? Hoje até é o dia, né, da educação, né? Eu botei até um stories hoje em relação... Espero, né, que cada dia mais e cada vez mais as pessoas possam ter essa educação financeira para poder, né, ter essa mudança em relação a dinheiro, em relação às finanças pessoais. Já abri a conta na corretora para investir. Boa, Roberta! Isso aí, muito bom. Rodrigo entrou, eu já tô saindo. Mas bem-vindo, a live vai ficar salva aqui. Quem quiser pode assistir de novo e quem quiser tiver alguma dúvida pode me mandar mensagem, tá, gente? Sem problemas, que eu tiro a dúvida em relação a qualquer coisa que a gente tenha falado aqui, tá? Amanda, quinta-feira, então, eu te espero pra gente conversar, tá? Pra gente fazer a nossa sessão de alinhamento, pra gente bater um papo, tá? Gente, tá falando aqui que eu tenho 27 segundos restantes. Eu vou encerrar aqui e vou salvar a live, tá? Obrigada, gente, por todo mundo que participou. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Gratidão por vocês terem me acompanhado aqui, tá bom? Obrigada, beijo!